Nós temos dois tipos de perdas causadas por essa praga. Um deles é a perda de tonelada de cana no campo e a perda em quantidade e qualidade dos produtos finais, tanto no álcool como no açúcar produzido a partir de uma cana atacada por broca. Os principais problemas que a broca traz em relação à produtividade agrícola, por exemplo, é a diminuição da quantidade de cana produzida por hectare. Então, diminui a produtividade agrícola em toneladas de cana por hectare. Quando nós falamos a parte industrial, aí já é um problema mais de forma indireta, porque piora a qualidade microbiológica dessa cana, aumenta o nível de contaminação que chega junto com essa cana, isso vai aumentar o custo de produção, vai afetar a recuperação industrial, ou seja, nós vamos produzir menos açúcar e menos etanol devido à piora da qualidade microbiológica dessa cana provocada pela broca. Existem alguns parâmetros que a gente utiliza como referência para fazer uma estimativa de perda por causa dessa praga, que basicamente é o seguinte: para cada 1% de intensidade de infestação dessa praga, nós perdemos, em termos médios, 1,14% de tonelada de cana por hectare. Na indústria, para cada 1% de cana atacada pela broca, quando o caldo da cana se destina à produção de açúcar, se perde o equivalente a 0,45% do açúcar e se perde na qualidade do açúcar, o que implica em menos preço pelo açúcar. Então é uma praga significativa e muito importante. Então perdas ocorrem lá na produção e perdas maiores ainda na industrialização. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Então, né? Estamos sim. Boa tarde, obrigado. Bom, em nome da UDOP, dos nossos apoios culturais, Singenta, FMC, Bayer, Corteva, UPL e Suez, eu agradeço a presença de todos aqui já no chat, interagindo. Agradeço a presença virtual nesse ano, né, no formato virtual, a presença de todos os nossos debatedores e do nosso moderador, Paulo Pietro. Bom, hoje, nosso segundo painel da Sala Agronômica, nós teremos como tema broca da cana-de-açúcar, manejo eficaz. Nós contaremos com os debatedores Alexandre Diceni, que é consultor em manejo de pragas. Obrigada, Alexandre, pela participação. Carlos Roberto Manocchio Júnior, sócio proprietário da Texas Agro Consultoria. Obrigada, Carlos. Felipe Bruno Tomás Quintino, técnico agrícola da unidade da usina Guaíra. Leila Dinardo Miranda, pesquisadora científica, responsável pela área de manejo de pragas e de nematóides do IAC. E Matheus Sebastião Gonçalves da Silva, também coordenador de motomecanização da Guaíra, time de feras, né? E o Paulo Pietro, que é o nosso moderador do painel, que vai conduzir o debate, as discussões. Ele é coordenador do nosso Comitê de Extensão Agronômico, da UDOP, está sempre com a gente, sempre contribuindo, sempre disposto, né, a nos ajudar. E ele é gerente agrícola também da unidade Alcoeste. Eu passo a bola para você, Paulo, é com você. Tá joia, Vanessa. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde aos participantes também. Nós vamos seguir uma sequência aí de cada um a palavra com 15 minutos aproximadamente, para a gente falar um pouco da questão de inovação nesse manejo eficaz que é o tema do nosso assunto. E da praga, que agora, né, nessa introdução aí, várias pessoas já falaram da importância, né? A broca, com certeza, continua sendo a praga de maior importância econômica para o nosso negócio. Nós temos aí uma história longa já de controle dessa praga, acredito que com muito sucesso, porque, sem dúvida, desde lá da época do Teran, que veio
nos orientando aí, né? O nosso é um dos manejos, foi, né, e ainda é, um dos manejos de controle biológico mais eficaz e mais comentado no mundo. E eu não sei se ainda, talvez as pessoas que estão mais envolvidas saibam me dizer se a gente continua como maior ou se há outras culturas aí, como soja também, que estão investindo muito em controle biológico, talvez estão passando já a cana. Mas a gente sabe que o nosso sempre foi muito eficaz e com isso, acho que já foi uma inovação desde lá de trás, pela época, né? Então, falando desse nosso terceiro encontro para falar sobre inovação, de um tema tão importante, eu acho que aí a gente tem muita coisa para conversar, desde produto até a melhoria do processo, às vezes a forma de amostragem. Às vezes, a inovação não é só uma inovação disruptiva, né? Às vezes, uma melhoria também é uma inovação que é importante a gente compartilhar, compartilhar com todos, para que a gente realmente consiga evitar prejuízos, como todos falaram anteriormente aí no vídeo de introdução. Então, eu vou seguir aqui, passando a palavra para vocês. Nós vamos introduzindo perguntas conforme vai aparecendo aqui no nosso chat, e também alguns questionamentos que eu coloquei para a gente construir nesse bate-papo. Tá bom? Podemos começar com a professora Leila? Ok. Começa comigo, então. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Paulo, você se lembrou do Teran, e eu tive o prazer de iniciar minha vida com o Teran, trabalhei com ele na antiga Copersucar, e naquela época a broca era considerada uma das pragas mais importantes em cana. Aliás, era a mais importante em cana. Sim. Hoje eu não sei dizer se ela é a mais importante, porque nós temos outras pragas bastante relevantes. Mas a impressão que eu tenho é que a broca hoje ela tem uma importância bem maior do que ela teve no passado. Isso porque hoje nós trabalhamos com populações de broca, nós temos populações de broca no campo muito mais elevadas do que nós tínhamos na década de 80, 90. Tudo isso, grande parte, são vários os fatores que levaram a esse aumento nas populações de broca, mas a cana crua teve um papel relevante nisso aí, né? Então, a cana crua, ela beneficiou diretamente a broca, a mariposa, o inseto, né? Mas ela teve uma outra influência. Com a cana crua, apareceram outras pragas que não tinham importância no passado, como é o caso da cigarrinha das raízes, e depois veio os fenóforos. Os fenóforos não foi disseminado com a cana crua, né? Foi disseminado com muda retirada de local infestado, mas a cana crua beneficiou bastante os fenóforos. E para controlar essas duas pragas, nós passamos a fazer uso de muitos inseticidas. Esses inseticidas necessários para o controle dessas pragas tiveram um efeito negativo, né? Mataram inimigos naturais da broca, e com isso as populações subiram. Então sobem, né? Isso se mantém. Então nós temos hoje populações de broca muito maiores do que nós tínhamos no passado por causa desses fatores. É claro, a cana está sendo cultivada em regiões muito mais quentes, e com isso a gente tem mais gerações da praga do que em regiões mais frias, né, como é o caso de Piracicaba, Jaú, onde a praga estava concentrada na década de 80. Então, isso também contribuiu para populações mais altas. Nós temos variedades mais suscetíveis hoje, esses dados que que a gente costuma citar, falando de dano causado pela praga, pela broca, em função da porcentagem de entre nós brocados. Isso mostra muito claramente que hoje nós lidamos com variedades de cana mais suscetíveis à broca. Então, veja como que o problema hoje é mais grave, né? Nós temos populações mais altas em função do nosso sistema de condução da lavoura, e nós temos variedades mais suscetíveis. Então, isso tudo fez com que aquele controle biológico, que era a única ferramenta de controle que nós adotávamos na década de 80, 90, ele passou, em alguns casos, a ser insuficiente para reduzir a população de broca num curto ou médio prazo. É claro que a longo prazo, se você for usar o controle biológico por um longo prazo, você consegue reduzir a população da broca. Mas a curto prazo, a médio prazo, nem sempre isso é possível. Então, o controle químico passou a ser uma ferramenta bastante utilizada. E aí nós temos, então, um exemplo do controle integrado clássico, né, onde a gente usa, no caso da broca, a gente usa ferramentas biológicas, como é o caso
da Cotese, algumas usinas, fornecedores usam ainda tricograma, e os inseticidas. E é claro que se a gente fizer uma boa escolha dos inseticidas, usar corretamente, eu acho que essas duas ferramentas se casam perfeitamente, não competem uma com a outra, né? A Cotese e os inseticidas, para mim, eles se integram realmente, porque os inseticidas controlam a broquinha fora, ovos, né? Ou broquinha que ainda não entrou na cana, e só a Cotésia consegue controlar a broca que já está no interior do colmo. Então, são duas ferramentas que se casam muito bem. E para a gente ter um manejo eficaz, não é só decidir o que usar ou que inseticida usar, né? O manejo eficaz, ele envolve muito mais que isso. Ele envolve as amostragens, conhecer o nível de dano da praga, usar os diferentes métodos de controle. Então, em termos de amostragem, o que eu percebo hoje nas usinas em geral, é claro que há exceções, isso não é regra, é que há uma redução muito grande das equipes de amostragem e esses dados, os dados populacionais, nem sempre são muito confiáveis. Então, eu costumo dizer, e sou muito chata em relação a isso, que não dá para a gente fazer manejo de praga, de qualquer praga, inclusive da broca, se a gente não tiver uma equipe de amostragem, né? É claro que há diferentes métodos de amostragem, você pode optar por um ou para o outro, mas em todo caso você precisa ter uma equipe para realizar essa amostragem, para tabular esses dados, para tomar uma decisão, né? Então, a amostragem é uma coisa importante. A gente percebe uma redução, inclusive, na amostragem feita durante a safra, para estimar o dano da broca. O dano é a intensidade de infestação. Então, esse tipo de amostragem, no meu ponto de vista, é uma amostragem simples de ser feita, ela é fácil de ser feita no campo, mas a gente percebe que as usinas e os fornecedores, muitos fornecedores não fazem, e as usinas reduziram bastante o quadro, a equipe para fazer isso. Então, nem sempre ela tem um dado confiável, qual que é a verdadeira intensidade de infestação na safra, né? Quanto que eu tenho de dano, e isso é um dado bastante relevante. Como que a gente toma uma decisão se não sabe qual que é a verdadeira situação de uma empresa, né? Então, é preciso voltar um pouco atrás. É claro que a gente tem procurado, outras pessoas têm trabalhado, procurando melhorar os métodos de amostragem, torná-los mais rápidos de serem feitos, mais fáceis de serem feitos, mas os métodos de amostragem, eles têm que ter isso, tem que ser rápido, tem que ser fácil, mas ele tem que te trazer um dado confiável. Então, essa não é uma tarefa simples, fácil, né? E a gente vai evoluindo aos poucos. Então, eu concordo, eu recebo bem a crítica das pessoas de usina que dizem que a gente tem que mudar, melhorar os métodos de amostragem. Sim, é verdade. Nós temos que melhorar os métodos, mas a gente torná-los mais rápidos, mais fáceis de serem feitos, mas eles têm que dar um dado confiável para a usina. Não adianta eu inventar um método fácil de ser feito, rápido, mas que não corresponde com a realidade. Então, nesse sentido, né, em termos de intensidade de infestação, eu acho que não tem muito o que mudar. É um método bem simples de ser feito, ele é rápido. O que conta mesmo é quantos colmos você avalia no campo, isso que sim interfere na qualidade da sua amostragem. E o que a gente percebe é que a quantidade de colmos amostrados está muito longe daquilo que muitas vezes, né, vou deixar claro, não é toda usina, tem usina que trabalha redondinho, é claro, mas algumas usinas avaliam um número de colmos no campo muito pequeno. Então, eu acho que isso tem que ser um pouco reconsiderado, né? Em relação à amostragem para controle, aquela que a gente faz para liberar cotésia, ou para aplicar inseticida, ou para liberar tricograma, as armadilhas foram um avanço bastante grande. Nós ainda, é um método fácil de ser feito, ela foi utilizada inicialmente para liberar tricograma, né, que é um parasitoide de ovos, e depois adaptada para aplicação de inseticida, liberar inseticida. Então, a armadilha é um método bastante fácil de ser usado, mas nós ainda não temos tudo redondinho. A gente tem que aprender quantos machos eu tenho que pegar na armadilha para liberar o inseticida, né, para falar, olha, aplique inseticida nessa área.
Então, nós temos trabalhado com coisa ao redor de 6, 10, algumas usinas um pouco mais, um pouco menos, mas a gente ainda tem muito o que fazer. Trabalho com esse número sempre? Eu acredito que não, né? Na época mais seca, quando muitos dos ovos colocados pelas fêmeas não vingam, me fugiu uma palavra mais certa, né? Mais técnica, e porque são desidratados por falta de água, temperatura alta, eu acho que talvez a gente possa trabalhar com o número de machos maior por armadilha, 10 talvez. E na época mais chuvosa, que as condições são muito boas para a broca, talvez a gente tenha que ser mais rígido, vamos trabalhar com 6. Mas é 6, é 10, né? Talvez sim, talvez não. Então, essas coisas a gente tem que ir descobrindo aos poucos, acertando e errando, porque não é muito fácil trabalhar com broca. Ela é uma praga que ocorre no campo o ano todo. É muito mais simples você trabalhar com uma praga que ocorre num período bem mais fechadinho, né? Como é o caso de cigarrinha, por exemplo. Mas para definir esses valores, então a gente leva um certo tempo, leva alguns anos para definir. E quando você acha que definiu, mudaram as variedades, mudaram uma série de coisas, você tem que definir tudo de novo. Então, a vida para quem trabalha com essas culturas, né, é assim mesmo, a gente está em constante avanço. Então, voltando, né, eu acho que a armadilha foi uma grande mudança, uma mudança muito positiva. Ela é útil principalmente para liberar tricograma e para liberar inseticidas. Quando a gente pensa em liberação de cotésia, eu ainda prefiro o outro tipo de amostragem, a amostragem por pontos, quando você conta de quantas brocas dentro você tem, ou amostragem por hora-homem, quem gosta de hora-homem, eu ainda prefiro a amostragem por pontos, né? Então, a gente tem exatamente, por aquele tipo de amostragem, quantas brocas aptas, que aquela, num tamanho ideal para receber cotésia, você teria naquele hectare e liberaria cotésia em função dessa população de broca, né? Poderia até usar essa informação, quando você faz esse tipo de levantamento, você consegue o número de brocas médias e grandes e o número de brocas pequenas. Então, você poderia, teoricamente, fazer 2 liberações, uma de imediato, pensando nas brocas médias e grandes, e outra daria uns 10, 15, 12 dias, em função das brocas pequenas. Esse tipo de levantamento, ele é realmente bastante trabalhoso, muito trabalhoso. E as usinas realmente penam para fazer. Então, já tem muitas usinas, muitos fornecedores, produtores, tentando usar o dado de armadilha, né? Então, eu coleto tantos machos, aí ele tem a tabela de vida, se eu estou numa região com uma temperatura média de 27 graus, tal, daqui a tantos dias eu libero a cotésia, porque eu sei que a broca vai estar num estágio ideal. Bom, isso eu costumo dizer na teoria, a gente pode até usar isso aí, mas para as pessoas que estão entrando nesse modo de liberação de cotésia, né, considerando o dado de armadilha e a tabela de vida, eu acho importante checar se realmente as liberações de cotésia estão sendo efetivas, para fazer correções nisso. Talvez eu não tenha que liberar com 20 dias, talvez tenha que ser 17, tenha que ser 22, então é preciso fazer essa checagem. Quando a gente muda um método, nós temos que checar para ver se aquilo está dando certo. Então, é importante que elas façam essa checagem. Como que faz isso? Avaliando o parasitismo. Então, se você está liberando a cotésia, considerando os dados de armadilha, e você quer saber se aquela cotésia realmente está sendo efetiva no campo, como que você faz? Vai analisar o parasitismo. Então, você tem que fazer uma amostragem tradicional em algumas áreas. É claro que não vai fazer isso na usina inteira, mas tem que selecionar algumas áreas e tem que fazer a amostragem tradicional para ver como está o parasitismo. Se o parasitismo estiver parecido com aquilo que você tinha no passado, ou fazendo a liberação de outra forma, né, considerando outro levantamento, tá ok. Se não, se está pior, vamos tentar ajustar. Então, esses ajustes que são necessários, né? E, finalmente, a gente tem os inseticidas, que são têm sido bastante utilizados hoje. Eu acho que, como eu disse, os inseticidas e a cotésia se complementam
perfeitamente, não tenho nenhuma restrição. O pessoal, o único cuidado que eu digo para o pessoal é que eles têm que ter bastante cuidado na escolha dos produtos para que eles façam uma rotação de ingrediente ativo. Então, isso é importante. Nós, em cana, não tínhamos o hábito de nos preocupar com resistência de insetos a inseticidas, mas isso já é uma realidade para nós em cigarrinha e pode ser uma realidade para nós em cana. Então, hoje nós temos pelo menos 3 grupos de inseticidas, assim, a grosso modo, né? Os fisiológicos, que são os mais antigos, depois vieram as diamidas, e mais recentemente tem outros grupos, as espinosinas com diacidrazinas, é um nome meio complicadinho, né? Mas é uma mistura. Então, esses 3, vamos colocar assim, a grosso modo, 3 grupos, esses 3 grupos têm o seu espaço, eles precisam ser utilizados em rotação, as pessoas precisam perceber que é importante ter bastante vários produtos, principalmente de grupos diferentes, porque isso permite que usar produtos para cada aplicação, usar um tipo de produto, e com isso você rotaciona essas moléculas e diminui o risco, a probabilidade de selecionar os indivíduos resistentes, né? Então, acho que isso é bastante importante para nós que agora estamos começando a usar inseticida, ou não começando, porque a gente já vem fazendo isso há alguns anos, mas que estamos usando inseticida com frequência. Então, a resistência de insetos a inseticidas é uma realidade que agora nos diz respeito, e nós temos que considerar isso. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu estou aqui muito preocupada com o tempo, não sei se já passou, mas para início, acho que era isso que eu gostaria de dizer. Passo a bola para você, Paulo, de novo. Tá joia, Leila, obrigado. O tempo deu em cima, perfeito, tá? 15 minutos aí. Vou, assim, comentando um pouco do que a Leila falou aqui, né? Eu acho que ficou muito claro a preocupação da Leila, e eu concordo com a questão de informação de qualidade. Então, sem informação de qualidade, com certeza não adianta conversar sobre as estratégias, que a gente acaba não tendo êxito, né? A gente não é eficaz nesse controle. Então, eu queria passar a palavra para o pessoal da usina Guaíra, tem o Felipe aqui e o Matheus. Aí vocês escolhem quem fala primeiro, tá no mesmo tempo. Perfeito, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar com os expoentes aí do assunto, podendo debater um pouco, né? Agradeço a oportunidade. O mestre Alexandre, mestra Leila, Sr. Carlos. Bom, a usina Açucareira Guaíra, ela, só posicionando, né, a todos, ela fica no norte do estado de São Paulo. Nós cultivamos aproximadamente 36 mil hectares e nós temos uma previsão de moagem de 3 milhões e 100 toneladas, aí, com uma produtividade de 101 toneladas por hectare. Nosso ATR, a gente pretende terminar com 144 quilos por tonelada, com 4 anos e meio de corte. É um bom resultado para nós. Só que, para atingir esse bom resultado, a usina Açucareira Guaíra tem o controle de broca como um dos seus primórdios. É necessário, é viável e tem que ser feito, né? É um ponto-chave para a gente alcançar os nossos bons resultados. E em 2013, a partir de 2013, setembro, a usina decidiu, preocupada com esses levantamentos, né? Também em ter números confiáveis, surgiu a oportunidade de a gente conhecer o SmartBio. Então, em parceria com a Syngenta, em 2013, nós começamos a conhecer e implantar essa ferramenta de suporte no nosso manejo. Tá? Só para vocês terem ideia, após a instalação, nós saímos aí de um patamar de índice de infestação de 6,1% para hoje um bom resultado de 0,4% de índice de infestação atual. E com isso nós conseguimos uma economia com redução de perdas e produtos que deixamos de aplicar, insumos que deixamos de aplicar, de 83 milhões. Então a ferramenta se tornou muito viável, mas como? Como essa ferramenta ela se tornou tão viável para nós? Onde que ela entra no nosso manejo? O SmartBio é uma ferramenta de gestão. E ela carrega sobre ela 3 pilares. Tá? O primeiro pilar dela
definição de grupos de manejo. Os grupos de manejo são áreas que nós chamamos de áreas homogêneas, que têm entre si, dentro da mesma fundo agrícola, dentro da mesma propriedade, 90% no mínimo de semelhança. Isso leva em consideração variedade, épocas de plantio, todo o manejo nutricional, manejo de fitossanitário, manejo de pragas, tipos de solo, ambiente, isso leva todas as considerações para poder se ter essa definição. Para isso, a plataforma ela tem um link direto com o nosso banco de dados e todas as noites, 24 horas, ela tem a sua atualização e refaz esse cálculo automaticamente. Então, para isso, é feito, as áreas então, que têm 90% de semelhança são separadas em grupos de manejo. Dentro desses grupos de manejo, são selecionados, o sistema nos fornece talhões representantes. São esses talhões que vão ser colocados as armadilhas e feitos os levantamentos. Com isso, nós nos tornamos um pouco mais precisos nas nossas amostragens. E isso nos permitiu sair de 8.000 hectares levantados, com pessoal, contando, fazendo os levantamentos no modo antigo, passamos aí para toda a área da usina. Toda a área da usina hoje passa por amostragem, pelo menos para as aplicações, determinando as aplicações. O segundo pilar é a favorabilidade, que leva em consideração todo o ambiente, todo aquele grupo de manejo, se aquele grupo é mais favorável ou não ao desenvolvimento da broca. Isso também levando em consideração tudo aquilo que é feito por nós, seja em operação, aplicação de vinhaça, torta de filtro e demais atividades. Qual variedade está no local, implantada no local. Então, em 2013, nós fizemos um teste para conhecer a plataforma, se essa sugestão que ela dá vamos dizer assim, certamente confiável. E, de certo modo, nós fizemos uma parte da área levantada com o nosso método, nós levantávamos blocos fechados dentro do nosso hall aí de propriedades, e depois analisamos novamente, seguindo a agenda que o Smart Bio nos fornece. Então, com isso, no final da fritada dos ovos e do levantamento, nós vimos que, seguindo a agenda, nós tínhamos levantado 3 vezes mais áreas favoráveis à aplicação, ao desenvolvimento da broca, do que no nosso método antigo. Então, no ato do controle, nós seríamos mais eficientes no ato de controle do que no nosso método antigo. Então, às vezes, a gente estava aplicando em áreas sem necessidade, no momento errado, na hora errada, sem necessidade. O terceiro pilar seria a suscetibilidade. Como é feito esse cálculo? Ele cruza os dados de biologia da praga com as nossas informações e de cada grupo. Então, ela vai mostrar o momento que aquela área, ou que nós estamos propondo para aquela área, torna a área mais suscetível à praga. E somando esses 3 pilares, tá, nós podemos ter uma previsão do que vai ser a nossa aplicação, ou do que vai ser a nossa infestação, qual área nós podemos priorizar as áreas mais críticas, né? Então, a gente tem uma eficiência muito grande no nosso objetivo, tá? E, além disso tudo, né, podemos adequar o manejo nosso dessa praga para aquela área, já que o Smart Bio nos facilita isso através da sua agenda. Tá bom? Agora, como vai ser feito isso, como é feito isso e como foi implantado, o Felipe vai comentar com a gente. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui participando desse debate, principalmente com o Alexandre, a professora Leila. Eu que comecei a mexer com broca aí já há 12 anos aqui na usina, e sempre os dois foram nossos pilares, né? Sempre acompanhando palestras e eles vindo aqui na usina passar treinamento para nós. Então, começamos nosso controle de broca lá em 2008, fazendo levantamento populacional, liberando bastante hipotésia, e na época
as coisas eram mais difíceis, nós utilizávamos 20, 30 pessoas e nós não conseguíamos levantar toda a área da usina. Depois disso, nós sempre visando o controle biológico. E com isso veio o tricograma. E o tricograma nos trouxe, nos apresentou a armadilha. Assim como a professora falou, o tricograma veio com a armadilha. E nós viemos trabalhando e fomos perdendo essa mão de obra e começamos a utilizar a armadilha já também para liberação de cotésia, junto com o tricograma. Como o Matheus passou, em 2013, veio a ferramenta Smart Bio para nos auxiliar, e nos auxiliou bem. Nós viemos aprendendo com o tempo, e nós tínhamos bastante infestação, tinha área de 30% de broca. Nós começamos a pensar que nós tínhamos que mudar esse manejo nosso. Então, foi aí que entrou o controle químico. Nós começamos a utilizar a armadilha também para o controle químico. E hoje, o nosso carro-chefe, por motivo comercial, o produto que nós utilizamos aqui na usina é o Ampligo. A princípio, a gente ficou um pouco assustado por ser o Ampligo, né? Uma diamida pode nos prejudicar, essa era a fala. Mas não foi isso que aconteceu, e ela só veio para nos beneficiar. Que em 2016 nós tínhamos um índice de 6%, começamos a utilizar esse produto e nós conseguimos abaixar nossa infestação para 1,30, que foi um número muito satisfatório. Nós ficamos muito contentes no final da safra. No outro ano, nós voltamos um pouco com o biológico, achando que já tinha dado uma controlada, mas por conta disso, nossa infestação voltou a subir. Então, foi aí que nós tomamos uma medida, e naquele ano foi decidido que seria trabalhar só com produto químico, e isso tentando aproveitar as nossas aplicações, junto com foliar, junto com fungicida. E então começamos nosso trabalho com o químico. E a cada ano que passa, vem mostrando um sucesso melhor. Depois fechamos com 1,15. Eu tinha um negócio comigo, até comentava com o pessoal da usina, até pessoal de fora, que a minha meta era trabalhar e nós ia chegar a menos de 1%. Só que todo mundo às vezes até dava risada, né, que é um número muito difícil de acontecer. Mas nós trabalhamos firme e estamos hoje com 0,4 de infestação. Então tá todos contentes aí e continuar trabalhando para manter esse resultado. Eu acredito que esse ano nós não vamos chegar nesse 1%. A professora Leila falou sobre a equipe. Hoje, os nossos levantamentos para efetuar o controle é só em armadilhas. Mas nós temos, hoje eu estou com 5 pessoas no campo, rodando o campo e fazendo levantamento todos os dias nas frentes de colheita. Nós usamos os talhões representantes para fazer esse levantamento. Nós avaliamos 100 canas por talhões. Então, esse número nosso final, nós não abrimos mão. Esse levantamento é feito dia a dia, não perdemos em área de hipótese alguma. Esse levantamento tem que ser cumprido para começar a tomar, já pensando no próximo ano. Então, esse levantamento a gente não dispensa. E agora, junto com a Smart Bio também, nós já estamos instalando, já pensando em trabalhar junto esse ano com o Cross Solution, que ele vai nos unir uma aplicação de foliar, aplicação para cigarrinha, broca, e pensando num fungicida para aumento de produtividade. A intenção do Cross Solution esse ano, nós já estamos instalando, já estamos trabalhando em cima disso, para ele já colocar as coisas tudo em dia, e nós vamos trabalhar só tentando otimizar a nossa aplicação. Se fala muito em rendimento, economia, vamos dizer assim. Eu até tenho já alguns números que nós fizemos no ano passado, que se fosse para nós voarmos cada controle, nós íamos voar quase 150 mil hectares. E se nós conseguir focalizar tudo
em uma aplicação, nós vamos voar aproximadamente 70 mil hectares. Então, nós estamos bem otimistas aí com essa nova ferramenta que está sendo instalada. Nós temos a ferramenta de broca, veio a de cigarrinha, já temos de esfenófilo também, que já começou, e agora a intenção é implantar, e tenho certeza que vai funcionar o ProSolution. Ele nos dá, depois da aplicação, vai ter o spray, que depois eu pego com os pilotos, nós já tiramos relatórios fáceis, para mim ver como que foi feita essa aplicação, isso tudo na hora, eu já tiro, mando para o pessoal, eles já me mandam um relatório que vai me passar a área que foi remontada, a área que aplicou fora do talhão, para ver se realmente nós estamos atingindo o alvo. Porque o importante da broca, a gente tem que tentar entrar no momento certo. Se der uma bobeada, o nível de infestação vai longe. E você tendo uma infestação alta, é só prejuízo para a empresa, já se falando em tonelada de cana, prejudicando lá na indústria. E isso demonstra que nossa infestação está baixa, até pelos nossos níveis de ATR. Nós estamos com um ATR bem alto, bem significativo. Já fomos 2 vezes aqui na região, o ATR mais alto da região durante esse ano, e a gente acredita que o controle de broca está fazendo parte desse número aí que está só subindo. Acho que da minha parte, por enquanto, está tranquilo. Nós estamos à disposição. Bom, só finalizando, né? Todas essas decisões, tudo isso que o Felipe disse, ele é embasado em cima de alguns relatórios que a ferramenta nos fornece. Só dizendo para todos, o sistema tem acesso aos nossos bancos de dados, mas as premissas, né, número de machos que foram encontrados para aplicação, momento ideal para aplicação, janela para isso, tudo isso é inserido e parametrizado por nós, tá? Não fica a cargo e decisão do sistema. O sistema apenas nos fornece relatórios, tá? Então, que é isso que é importante, né? Gerir, entregar um dado um pouco mais, vamos dizer, uma palavra mais simples, mastigado, para nós tomarmos as decisões. Tanto que a diferença do biológico de ter virado a chave, né, biológico para o químico, saiu também de relatórios. Nós vimos que um relatório de eficiência de manejo que tem no Smart Bio nos liberou uma noção muito grande do que eles estavam fazendo. Tanto que nós conseguimos separar qual é a eficiência, qual é a infestação das áreas que foram manejadas com inibidor de síntese de quistina, que são os fisiológicos. Quais os que foram só com biológico, qual a eficiência disso, qual a eficiência só da diamida. E por incrível que pareça, nós tivemos um sucesso muito bom com as diamidas e a associação da diamida mais um biológico. Só como o Felipe disse, o biológico hoje nós não estamos utilizando nesse ano devido a esquemas de negociação. Mas, do contrário, você ter noção e ter possibilidade, né, de utilizar um banco de dados, de utilizar dados que às vezes você coleta e fica esquecido no Excel, ou a gente não tem a visão do que é totalmente diferente você ter já uma gestão desse dado pronta, do que a gente ter que visualizar numa planilha e tentar extrair dali a sua real essência. Então, acho que eficiência também é como a Leila disse, e acredito que é o pulo do gato, você ter noção do real número que você tem e se aquele número é confiável. E a partir disso, a gente ter tomadas de decisões mais corretas. Então, Paulo, acredito que seja isso. Deixo à disposição. Né? Maravilha, Matheus e Felipe, obrigado. Estamos no tempo certinho. Eu novamente anotei aqui, né? Ficou de novo na fala de vocês aqui a informação rápida, com qualidade, e aí a inteligência que o software pode trazer, né? Com essa curva de calibração, acho que com a experiência que vocês já estão com a ferramenta de vários anos aí, com o tempo ela vai ganhando essa confiança, como vocês tiveram essa confiança para tomar todas as decisões, né? Então, de novo, a informação vem para a mesa, não tem jeito. Seguimos as nossas apresentações aí, agora eu queria passar a palavra para o Alexandre, depois nós vamos seguindo aí. Alexandre, fica à vontade.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente num evento que trata de inovação, porque é bem o perfil que eu trabalho, né? Porque eu sou pesquisador, professor, me tornei consultor há alguns anos, mas eu sou empresário. E empresa nenhuma vive sem inovação. Aliás, ninguém vive sem inovação na vida. Nenhum relacionamento amoroso ele segue adiante se não tiver inovação. Então, inovação ele é essencial, vital para qualquer setor. E a broca da cana, em especial, ela é a praga mais rápida da cultura, das pragas importantes, e é a praga que nós mais temos inovação. Para começar já das espécies, nós descobrimos recentemente que nós não temos somente 2 espécies do gênero Diatreia no Brasil, nós temos 15 espécies, a maioria atacando gramíneas, arroz, mas as 2 que atacam cana, por enquanto, isso é importante, a gente tem que estar sempre atento, porque uma diatreia para se tornar praga da cana é só questão de tempo. Nós temos a Diatreia sacaralis e a Impersonatella, que é a antiga Flavipenella, que agora ela mudou de nome para Impersonatella. Então, mas nós temos mais 13 aí para criar problema para a gente. E hoje, saber a diferença, se eu tenho a Sacaralis ou a Impersonatella na minha área, é extremamente importante por causa das armadilhas de feromônio, porque a armadilha captura uma e não a outra. Então, se eu tenho as 2, eu tenho que ter pupa das 2, né? Então, já começa das espécies. E talvez outra inovação, vamos falar assim também, conhecimento novo, é o comportamento da broca. Eu não acredito que ela mudou, eu acho que é algo que, como a Leila falou, né, com essa expansão da cana-de-açúcar saindo de algumas regiões e avançando para quase todo o Brasil, a praga ela se firmou com os comportamentos dela que ela teria numa condição de população muito alta, como ela tem hoje, né? Então, por exemplo, na seca, qualquer avaliação que a gente faz de cana, do método que não é científico, mas o do broquinha fora, né? O método broca fora, que a gente costuma falar, qualquer avaliação que você faz, você encontra a broca fora. Quer dizer, se eu tenho broca fora, eu tive ovo, e esse ovo vingou. Então, o fato é que eu tenho adulto, eu tenho ovo, porque eu tenho broca fora. E se eu faço avaliação dentro, eu tenho broca dentro. E também já acabou aquela história de broca que só ataca na folha mais 1, naquela região. Não. No período de extrema seca, nós vamos encontrar a lagarta nova ainda no primeiro entrenó, lá embaixo, reinfestando aquela região. Então, ali não é sempre um dano antigo, também às vezes um dano novo. Isso acontece muito no extremo calor, principalmente janeiro e fevereiro, e na seca a gente vê com frequência. E a gente tem feito um exercício nas usinas onde eu sou consultor, da gente encontra a broquinha fora e depois vai procurar onde está a postura, porque ela está por ali, teoricamente. E realmente a gente tem encontrado, agora na seca, lá embaixo, que é o lugar mais interessante para a broca colocar ovo, porque ela procura umidade. E lá embaixo a gente tem 70% mais umidade do que em cima. Isso a gente já tinha observado em milho na seca e agora na cana-de-açúcar era só questão de observação. Então, a própria broca, hoje, nós temos inovação na biologia dela, ou no comportamento dela no campo, que a gente não conhecia. A gente está conhecendo agora. Isso muda um pouco o manejo. A gente sabe que, então, essa população da seca, que é baixa, enquanto a broca normal, aí na época úmida, ela coloca 700 ovos em média, na seca cai para 170 ovos. Só que são posturas de 1 a 5 ovos só, diferente da época de chuva, que é de 5 a 10. Então, os predadores, para encontrar a postura de 5 a 10, é fácil para eles. O tricograma, quanto menor, mais fácil para ele. Então, a postura de 1 a 5 ovos já não é fácil. Apesar dela colocar 170 ovos, só a maioria vinga. Então, você tem ali uma praga que fica se mantendo, lagartas grandes ficam lá embaixo, protegida, ovos sendo colocados em lugares estratégicos e ainda em pouca quantidade. E quando surgem as chuvas iniciais, lá de novembro, vamos supor, né, ou outubro, você tem uma explosão populacional que caracteriza o pior pico da praga, que é essa de novembro e dezembro. Quer dizer, todos os nossos esforços têm que ser aí em novembro e dezembro, porque isso é inovação também. Nós temos que concentrar tudo que a gente pode ali, como a gente faz com a cigarrinha no primeiro pico, que é nessa época também, e a partir disso a gente já cai a pressão da praga nos próximos picos, porque depois ali, fevereiro, março, nós temos um segundo pico importante. E depois nós vamos ter picos secundários no decorrer do ano, mas somando aí seus 4, 5 picos, talvez até 6 em Goiás, que a gente suspeita, inclusive, de 6 picos em Goiás. O fato é que os nossos estudos de bioecologia de broca da cana são da década de 50. Variedades NA, CO, a gente não teve mais trabalho de bioecologia de 2, 3 anos seguidos em várias variedades.
Mal nós temos os estudos de danos em variedades específicas, né? Então a gente tem um geral. E a gente sabe que é bem variável, os próprios trabalhos da Leila sempre mostram isso, muito variável de variedade para variedade. Por exemplo, CTC 9002, ela é um caso à parte ainda, né? Porque uma broca que ataca qualquer outra variedade, ela entra no entrenó e perfura no máximo até o segundo. Na 9002, a mesma broca, a mesma população, ela penetrou o entrenó e vara 5, 6 entrenós. Então, quer dizer, eu tenho a mesma quantidade de broca na área, mas o dano é muito mais expressivo numa 9002, por exemplo. E dá para eu manejar a 9002 como eu manejo uma 7515? De jeito nenhum. Eu tenho que ter muito mais controles, e eu acho que controles complementares. Não dá para usar um inseticida de elite sozinho, eu preciso dele complementado com uma cotésia, com uma bovéria ou com um fisiológico, porque eu não consigo produzir numa 9002 em região de facilidades para broca, como vinhaça, água, baixada, cana-planta, fica praticamente impossível. Já junta ainda da variedade ter momentos dela ter perfilhamento ruim, que sofre ainda com o coração morto. Quer dizer, então eu tenho várias frentes de atuação de uma broca da cana, né? Então isso também, esse conhecimento da bioecologia é inovação e é usado a nosso favor. E aí, monitoramento. Nós tivemos inovações agora nos últimos anos bastante expressivas. Primeiro que a gente começa a substituir o monitoramento de broca dentro, seja ele hora-homem ou pontos. Eu prefiro ponto, eu também penso como a Leila, porque a hora-homem, se você tem uma equipe já de 6 meses de casa, eles caminhando, quando chega num lugar que eles podem escolher naquele lugar, porque ele só está caminhando, ele já vai direto na toceira onde tem alta infestação, porque é visível para quem tem experiência no campo. Então você tem sempre números superestimados. Então eu prefiro ponto, porque aí ele é obrigado a parar onde os passos indicou para ele parar. Mas esse sistema tem caído, né? A gente não tem mais sentido a gente usar, mesmo porque a gente só fazia o broca dentro por causa da cotésia. Não tem outro uso desse sistema, desse tipo de monitoramento. Eu não vou tomar uma decisão de inseticida para uma broca dentro. E hoje a gente tem, eu pelo menos, onde eu sou consultor, a gente tem migrado cotésia mais para bordadura de canavial. Porque eu acho que ou você usa cotésia em ambiente que está bem equilibrado, aí você consegue manter aquela população baixa, ou ela não entra na batalha de altas infestações. Eu acho que ela é lenta para diminuir a infestação, mas ela tem o lugar e ela não pode perder o lugar dela. Ela é muito importante para o setor canavieiro. Então, a bordadura de canavial, que espera a colheita, como tática complementar ou em áreas bem equilibradas, eu acho que ela é perfeita para isso. E aí, a gente passa para o monitoramento de broca fora, que ele não tem respaldo científico algum. Na verdade, foi um instrumento necessário, porque eu tinha que aplicar inseticida quando eles entram, e eu precisaria de algum tipo de monitoramento. Só que, mesmo que ele tivesse um respaldo científico, a tomada de decisão para ele é extremamente curta. Eu acabei de ver broca fora, eu tenho que entrar com inseticida no dia 0. Eu não posso ficar esperando, porque senão ela já é broca dentro, e eu já perdi o time, né? Então, mesmo que ele tivesse um respaldo científico, esse método, eu ainda assim teria essa problemática do período de aplicação. E perder time é um problema. E aí surge a armadilha de feromônio para tricograma, que acabou servindo para tudo. É um método que tem um monte de ajuste científico ainda, sem dúvida nenhuma. A gente usa números que, pela lógica, ele seria o que, se eu não controlar, ele causaria um prejuízo de 0,5%, que é o caso de 10 machos por armadilha. Então, você vai fazendo cálculos baseados em biologia, em comportamento da praga, você chega nesse número. Quer dizer, então, por que não trabalha com 20 machos por armadilha? Não trabalha porque eu tenho 1%. Se eu perder esse controle, é 1% instalado. Como todo mundo deseja trabalhar perto de 1%, então a gente estabeleceu 10%. Eu não gosto do número 6%, não do número em si, tadinho, ele não tem nada a ver com essa história. Mas eu falo de 6 machos capturados por armadilha. A gente tem um ensaio que nós conduzimos comparando 6 e 10 em avaliação de 3 e 7 dias. E nós vimos que os 6 machos acumulam erro, e especialmente quando eu faço a avaliação de 3 dias. Na seca não, mas no período chuvoso sim, porque se eu avalio em 3 dias, eu posso estar cortando ali a minha captura de machos, aquela fêmea poderia continuar capturando nos próximos dias, ainda mais quando eu tenho combinação de pupas, né? E no chuvoso essas pupas vivem. Então, eu particularmente não gosto,
E como a gente não pode admitir erro para armadilha maior que 5%, e não assustem com isso, tá? Como eu sou consultor de vários grupos, como eu mencionei, quando a gente começa a perceber muito erro, principalmente de tricograma, e a gente vai avaliar as tomadas de decisão nas planilhas de Excel ou um Smart Bill ou algum outro aplicativo, a gente chega até 75% de erro na tomada de decisão. Não só para tricograma, para inseticida também. A gente sabe que, por exemplo, eu vou aplicar um belt, eu tenho de 0 a 15 dias depois que deu o nível de controle. Se eu aplico com 16 dias, eu já perdi o tempo, não adianta mais, eu já perdi essa avaliação. Se eu aplico com 20 dias, como era super comum eu ver, eu perdi já. Eu já tenho prejuízo instalado. Eu não tenho por que mais nem deveria ter gasto dinheiro. A perda de time significa economiza pelo menos o seu produto. Agora põe a armadilha de novo e tenta controlar a próxima, porque essa já era. Então, por isso que eu falo, não vale a pena deixar para controlar no 15º dia. Planeja para o 10º dia, porque você tem mais 5 dias aí, caso você tenha algum problema, uma máquina quebrou, funcionário que faltou, N problemas, né? Chuva, planeja para antes. E então, não dá para admitir para tomada de decisão para armadilha erro maior que 5%. Como eu disse, tem lugar de 75% de erro. E isso é fácil a gente chegar em 7% de infestação da broca, só por causa de erro de tomada de decisão. Então não dá, realmente, isso é da minha experiência mesmo. E também, outra experiência que eu tenho muito com as armadilhas, você considerar 0 quando é um falso 0 nas armadilhas. Você tem vários motivos de ter falso 0. A armadilha que fechou, a broca ela não é igual mosca, que ela vem voando linearmente e entra lá dentro. Não, a broca é igual mosca branca, ela vem voando, cambaleando. E o macho não tem o hábito de parar fora da armadilha para depois entrar. Ele tem que já na mira já entrar. Se essa armadilha está meio fechada e deu um 0, você pode considerar como um falso 0 e descarta a armadilha. Mas também as pulpas todas mortas, não emitiu feromônio, falso 0. Predação, falso 0. E um machinho no meio das fêmeas pode considerar um falso 0, descarta essa armadilha. Então, a tomada de decisão, também para os zeros sendo considerado como zeros e não sendo, pode chegar até 5% de infestação por erro de monitoramento. Somente nessas áreas muito recortadas por mata e de pequenos fornecedores. Os erros são muito acumulados. Sempre trabalhar com 2 armadilhas quando a área é muito pequena, porque se você perdeu uma, você tem a outra. Se as 2 pegaram, soma o valor das 2. Então, é simples isso também, mas é rigoroso. E a entrada é crucial. O tricograma é entre 5 e 10 dias, não pode ser antes e nem depois. Antes a fêmea vai ficar velha para controlar o ovo, e depois eu não tenho mais ovo. Revolux tem que entrar nesse período também. Ele é o único produto ovicida, então eu vou aproveitar a ação ovicida dele. Aí depois o residual dele controla lagartas, mas eu quero matar ovo. Fisiológico tem que entrar nesse momento também, porque fisiológico deforma mandíbula de lagarta, e aí já dá uns 50% de morte de lagarta dentro de ovo. Então, a tomada de decisão no momento certo é vital. E aí, mais inovações, métodos de controle. Hoje, por sorte para a broca, a maioria, quase que absoluta, dos produtos que nós usamos são muito seletivos. Com raras exceções, a maioria é muito seletiva. Então, casa muito bem tricograma, cotésia com qualquer um deles. Casa muito bem bovéria, metarrizo com qualquer um deles. Então, a gente hoje consegue fazer a associação muito melhor nesse controle integrado, porque manejo integrado de pragas nós não fazemos em cana. Agora que entra o transgênico, sim, mas a gente só faz uma associação de 2 métodos, né? Então, o tricograma, a dose é 50 mil vespinhas, não dá para variar essa dose. Nós já enjoamos de fazer ensaio de dose. Se você aumentar muito a dose, cai a eficácia do tricograma a 0, assim como cotésia. Aquela história, sobrou copinho, joga lá porque ajuda, não é válido. A gente piora ao ponto de zerar o controle. Então, muito cuidado pensando em inovação. Tricograma tem dose certa, e a dose é 50 mil a cada liberação, 50, 50, 50, o que vai me dar 150. A cotésia é a dose variável de acordo com a população. Tricograma, nós não temos a variação de ovos da broca, não é suficiente para dar uma variação de tricograma liberado, tá? Isso serve para todas as culturas, inclusive para cana-de-açúcar. Agora, o misto químico e biológico talvez seja a inovação mais legal da parte de controle que a gente tem feito. Usando lá em novembro, dezembro, os químicos de longa ação residual, né? Belt, Otacor, Revolux, esses produtos entrando ali naquele momento. E depois
deixando o tricograma para outros momentos e entrando até o fisiológico, como o de milhinho 80 e alguns outros para coração morto, para períodos menos importantes da praga. Acredito que essa é a conversa central, depois nós temos um tempo para ainda discutir. Muito obrigado. Maravilha, Alexandre, obrigado. Você destacou bastante, né? Lógico, os detalhes aí, um ponto importante que toda usina, como a escala é muito grande, né? Às vezes a gente negligencia alguns detalhes e aí chega a ponto de 75% de erro de decisão, que é um absurdo, né? E aí, com certeza, o resultado fica muito aquém. Mas um ponto importante aqui, acho que você abordou bastante, é o timing, né? A gente, pela escala, pelas dificuldades aí, às vezes a falta do operador ou a chuva, que a gente sempre faz um controle efetivo no momento de muita chuva, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse time operacional, porque sem dúvida nenhuma, depois que a gente tem uma boa informação na mão, aí é entrar no jogo, né? E entrar no jogo é entrar na hora certa, sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigado aí. Vamos seguir a apresentação, vamos passar a palavra para o Carlos e depois a gente volta a comentar. Carlos, fica à vontade. Carlos, seu áudio está fechado. Perdão, desculpe, está me ouvindo? Muito bom. Boa tarde, Paulo, Alexandre, Matheus, Leila e Felipe. É difícil falar depois de todos vocês. Vocês já abrangeram bastante assunto aí com de respeito aí ao controle de broca. Eu gostaria de acrescentar algumas coisas às falas de vocês, pela minha experiência também. Há alguns anos, na última usina que eu trabalhei, antes de me tornar agora um consultor na área, a gente tinha problemas sérios com o controle de broca, e não por falta de recursos. O recurso tinha de sobra, mas é aquele negócio, né? Você tem um monte de escada empilhada no chão, né? Se você não colocar uma em cima da outra, você não consegue enxergar do outro lado do muro. Não importa quanto recurso você tenha, se você não usar da forma correta. Então, vem bem ao encontro do que o Alexandre disse. O time é muito importante. Muitas vezes a gente tem até em quantidade de informações, mas a gente não transforma aquela informação em conhecimento para tomada de decisão. A partir do momento que a gente tem consciência e transforma a informação em conhecimento, a gente começa a tomar ações realmente positivas e que dão resultado. Citando como exemplo disso, fazer os levantamentos com armadilha, que nem a gente falou, né, 75% de qualidade de informação aí, né, cerca de 25% a gente erra a informação. Mas a que ponto a gente tem critério de avaliar cada armadilha? Eu não sei como era o procedimento de vocês, o meu áudio estava picando um pouco, pode ser que eu tenha perdido isso. Agora melhorou. Mas na minha plataforma de trabalho na usina, eu costumava usar uma armadilha a cada 25 hectares. É um número bastante expressivo, né? Eu acredito que seja uma amostra bem pequena. Mas vamos supor, a gente tem uma fazenda de 250 hectares, certo? Nós estamos colocando, então, 10 armadilhas nessa fazenda. Os índices de aplicações, esse de número de indivíduos, às vezes ele pode... não, o número é 6, o número é 10. Tá, e quando é 30? Quando é 40? Quais são as ações que nós estamos tomando para diminuir essa carga populacional que nós temos da praga? Certo? E parte da fazenda, uma fazenda de 250 hectares. Vamos falar, 50% das armadilhas dessa fazenda apresentou um número de 10 machos na armadilha. E os outros 50% apresentou 7. O 7 eu não vou aplicar. Então, eu acho que o que é importante dentro de tudo isso que nós estamos falando, né? A avaliação de armadilha é imprescindível, né? Ninguém tem mão de obra para fazer broquinha fora mais, né? Eu acho que é por isso que o número de broca no nosso setor é tão alto. Na verdade, não se tinha informação para tomada de decisão em tempo hábil. E as ferramentas hoje
que estão à nossa disposição são muito técnicas, elas realmente funcionam, mas são muito técnicas. Se você não fazer na hora certa, como o Alexandre disse, é jogar dinheiro fora. E isso a gente não pode permitir mais, né? Então, se a gente fizer uma analogia com outras culturas, como algodão, como soja, a disciplina que essas culturas imprimem para controle de pragas é muito diferente da que hoje a gente vê no mercado para o pessoal da cana. Claro, tem muita gente disciplinada e fazendo certo, tá? Mas o que eu acredito é que a gente precisa ter um pouco mais de disciplina na nossa cultura para realmente conseguir alcançar índices de alta performance, tá? Então, como bem disse todo mundo aí, eu acredito que todos estão com resultados muito bons aí e querendo acompanhar esse número cada vez mais, consorciado sempre o controle químico com o biológico, né? Temos ferramentas excelentes aí. Eu particularmente, eu era bastante fã do Rynaxypyr. É a molécula que me dava bastante resultado e com uma garantia de tempo de controle depois da aplicação. É uma ferramenta que vale o investimento, e a associação com o controle biológico, tanto a cotésia quanto o tricograma. São ferramentas de preços diferenciados que, dependendo do teu nível de infestação, ela vale a pena. Então, a gente tem que investir nisso, o retorno é muito satisfatório, e o consórcio das duas sempre. Então, dentro do manejo que eu utilizava, tá? Só para citar aqui, eu sei que eu vou ser um pouco repetitivo com relação ao que vocês disseram, mas eu vou falar, vou usar um pouco do meu tempo. O tempo de colocada da armadilha para plantio de 12 meses, 18 meses. Né? O Alexandre falou isso, vou reforçar também. Tirar o estigma de que broca da cana não tem no período seco. Ela existe sim, você pode diminuir o período depois de um levantamento, em vez de fazer 15 dias depois, como na época 1, depois colocar uma armadilha que não deu o levantamento, quando você repete o levantamento novamente, você pode esticar ele para 25 dias, ou talvez 30 dias, mas é importantíssimo fazer esse levantamento. Tá? Mesmo que você não tenha condições de voo por umidade relativa, impedimento, muitas vezes, de algumas regiões de aplicação aérea, e falando nisso, estamos estudando novas técnicas de aplicação de inseticida, tá? Porque se fala muito em drone hoje por captação de plantas daninhas, mas eu acredito que o drone ele vai ser uma ferramenta fantástica para aplicação de inseticida, vai ser aplicado nos horários corretos do dia. Existem estudos junto com o professor Velini na Unesp de Jabuticabal para saber o quanto realmente de ativo se está chegando no dossel da planta, ou seja, isso aí vai nos dar uma segurança bastante grande para aplicação na época correta. Acredito mais uma ferramenta para a gente conseguir atingir o nosso alvo. Então, ao encontro da aplicação, aplicar no momento correto, fazer a liberação, muitas vezes na época seca, a liberação de cotésia seja o melhor controle em cima da umidade relativa e temperatura num período como o de agosto e setembro agora, que está passando, né? Então, ferramentas nós temos, nós precisamos nos disciplinar e encontrar ferramentas que nos ajudem a gerenciar essa rotina, tá? Eu acredito que tudo que eu disser aqui a mais agora, Paulo, será bastante repetitivo, e eu acho que a gente pode abrir a conversa aí na sua condução, por favor. Maravilha, Carlos, tá joia, muito obrigado. Eu acho que ficou bem clara a disciplina na tua fala, né? Eu acho que realmente a gente já tem uma história longa, né? Desde de Teherã, que a gente falou, e a Leila abordou, até talvez
algumas utilizações iniciais de inseticidas que não tivemos sucesso, não foi tão feliz, depois o desenvolvimento da classe dos fisiológicos, as diamidas, e aí evoluções até agora, produto novo chegando no mercado com forma de ação diferente. Então, eu acho que nós temos uma história, os biológicos, né, que já tem lá desde trás, e também o tricograma atuando, eu acho que ferramenta a gente tem, né? Aí depende da disciplina, depende da informação, e o time operacional, que é a tomada de ação rápida, né? Eu acho que juntou isso daí, com certeza dá um bom tempero aí na ação que a usina tem que tomar. Então, vamos lá, vamos começar. Nós temos algumas perguntas no nosso chat e alguma coisa que eu conduzi aqui. Pelo que todo mundo foi falando, às vezes a gente, no setor nosso, às vezes a gente tem, né, são grupos, às vezes grupos multinacionais ou grupos mais tradicionais aí de familiares e tal, e a gente percebe que sempre tem algum pouco de participação em decisão. E às vezes, assim, o conceito antigo, né, que era assim, não, o biológico dá conta, né, a Cotésia dava conta, e assim, acho que ninguém, não sei qual é a opinião de vocês, gostaria de ouvir de cada um, não existe mais, né, no meu ponto de vista, não existe mais somente um controle biológico, ou talvez somente um químico. Eu acho que, sem dúvida, a sinergia que acontece, desde que bem trabalhado, bem aplicado, é onde a gente consegue os melhores resultados, né, onde a gente consegue buscar essa eficácia. Então, eu sei que em alguma fala, sempre alguém falou um pouquinho disso aí, mas aí trazendo já uma pergunta, vocês veem algo diferente ou é mais ou menos nesse caminho? Leila? Bom, começando por mim, então, bom, você falou da Cotésia, né? Eu acho que realmente hoje, para as situações que a gente tem hoje, não vou dizer que a Cotésia não vai dar conta de abaixar, mas acho que isso aí vai levar tanto tempo para ela fazer o serviço sozinha, que a usina vai quebrar antes, né? Corre esse risco. Então, eu me lembro, na década de 80, 85, 86, eu trabalhava numa usina na região de Araraquara, que tinha umas intensidades de infestações altíssimas de broca, e ela abriu um laboratório. Eu trabalhava, na época, na antiga Copersucar, eu assessorava aquele laboratório, né, da empresa. Ela demorou 4 anos para reduzir as populações, fazendo uma liberação de Cotésia, assim, muito bem feita. Eram áreas menores do que as usinas hoje, né, mas uma equipe muito grande de amostragem, fazendo tudo muito certinho. Ela demorou uns 4 anos para trazer aquilo para um patamar mais aceitável. Mas aquilo era uma realidade que a gente não tem mais. Como eu disse hoje, as condições nossas de cultivo, a cana crua, o controle de outras pragas que você tem que fazer e que interferem nos inimigos naturais nativos da broca. Esses inimigos naturais nativos controlam 80%, 90% das populações de broca, reduzindo broquinha, reduzindo lagartas pequenas, né? Então, hoje a gente tem uma situação completamente diferente, variedades mais suscetíveis, que pela mesma 1% de intensidade de infestação sofrem um dano, uma perda de TCH e de açúcar muito mais elevadas. Então, por tudo isso, eu acho que hoje, sozinha, a Cotésia vai levar muito tempo para dar conta. E para ela, esse tempo todo, esse longo tempo que ela vai levar, a usina, o fornecedor podem quebrar. Então, eu acho que a gente hoje tem mesmo que partir para essa combinação do controle biológico e do controle químico. Eu acho que a Cotésia, ela tem um lugar nesse manejo que só ela ocupa, porque controlar a broca dentro, só a Cotésia vai fazer. E os inseticidas, por mais eficientes que eles sejam, e a gente tem hoje no mercado inseticidas muito eficientes, eles não vão controlar 100% da população de broca. Então, uma parte sempre vai sobrar, ou porque a gente entrou um pouco mais tarde, ou mesmo que a gente faça tudo certinho, produto nenhum controla 50%. Então, uma parte vai entrar. E essa parte que entrar, ela tem que ser controlada com a Cotésia. Então, eu acho que esse é o caminho. Integrar essas duas ferramentas e, é claro, outras, se a gente puder. Por exemplo, a cana transgênica. Eu acho que ela ocupa um espaço aí também. Ela não vai ser a solução, nós vamos plantar cana transgênica na usina toda. Aquelas que nós temos hoje, elas têm uma indicação para um determinado local,
tem um ambiente de produção no qual se adaptam, tal. Então, elas podem contribuir, mas, assim, a grosso modo, o controle é feito hoje mesmo com base em cotese e inseticida. Acho que inseticida até um pouco mais. Mas são métodos que se integram. E o que a gente tem que fazer é tomar bastante cuidado com aquilo, né? Com o uso de ambas. Só voltando um pouquinho, o Alexandre falou que eu acho que o pessoal não tem que, se ainda acredita que broca não ocorre na época seca, eles têm que passar a acreditar. Eu acho que é isso mesmo, Alexandre, a gente tem muita broca na época seca e precisa fazer controle, porque se você não fizer aí, quando começar a chover, a população ela já vai causar dano nessa época seca. Então, você pega os primeiros entrenós já vão estar brocados, e aí todo o transporte de água, de nutrientes para cima vai estar prejudicado. Então, a gente tem que proteger esses entrenós basais, né? Isso é importante. E outra coisa que o pessoal também tem que mudar um pouco é que, no passado, a broca era importante na cana-planta, soca de primeiro corte, mas hoje a gente vê populações de broca até mais altas nas soqueiras mais velhas do que na cana-planta. Então, o pessoal não pode... É claro que a cana-planta, a soca de primeiro corte, é um canavial novo, a gente não pode abandonar esse canavial, tem que tratá-lo com muito cuidado. Mas a gente não pode deixar os canaviais mais velhos achando que eles não vão ter broca. No passado, a população de broca nesses canaviais era realmente as populações eram mais baixas, mas a gente tinha uma outra realidade, a gente colhia cana queimada, não usava inseticida em soca, nada disso. Então, hoje a gente tem que tratar todo o canavial, de cana-planta, primeiro, segundo, né, até a última soca, como potencialmente muito atacada pela broca, pode ser atacada pela broca. Então, aquela mentalidade de que eu vou me preocupar com a broca na cana-planta e no primeira soca, tem que mudar um pouquinho. Então, eu acho que é por aí. No fim, eu até esqueci tudo que você falou, porque eu vou falando tanto aqui, mas se eu esqueci... Não, era mais comparando. Tá, Joia? Não, era só comparando mesmo os modelos e, assim, a gente falando da sinergia que você comentou. Aproveitando, Leila, que você está falando, teve um questionamento sobre o desenvolvimento genético criar novas barreiras para controle de pragas. E você entrou no assunto da transgenia aí. A transgenia pode ser um fato desse, mas também o melhoramento genético tradicional pode criar alguma barreira, no caso que nós estamos falando, para esse controle de praga, ou a transgenia só que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, caso utilizada de uma forma diferente, né? A gente viu alguns casos aí na cultura do milho que escapou um pouquinho da mão, né? Na verdade, nada impede da gente conseguir uma variedade resistente à broca pelo método tradicional. Mas, para isso, os programas de melhoramento, qualquer um, né? Nós temos hoje alguns programas de melhoramento no Brasil, inclusive do IAC, mas eles teriam que dar um foco para pragas, e eu já trabalhei com isso no passado, e eu sei que não é muito fácil. Hoje, para os programas de melhoramento, eles procuram variedades mais ricas, mais produtivas. Algumas coisas tem que estar ereta, por causa da colheita mecanizada, tem que ter uma boa proteção de soqueira, tudo isso, né? Então, os programas de melhoramento tradicionais, eles têm tantas coisas tantos parâmetros para levar em consideração e selecionar uma variedade, que pragas, em geral, são deixadas de lado. Por quê? Porque acredita-se, para algumas pragas de forma correta e para outras não, né? Que a gente pode resolver o problema de broca, por exemplo, fazendo um bom manejo. E, na verdade, a gente até que pode, né? Se você fizer um bom uso de inseticida, ou liberar cotésia, tal, você mantém as populações mais baixas, como até o pessoal da Guaíra mostrou aí. Então, como o melhoramento tradicional, não é que é impossível conseguir uma variedade resistente. Não é impossível, tanto é que a gente vê que tem variedades com diferentes suscetibilidades à broca. Não tem nenhuma altamente resistente, mas tem diferentes graus de suscetibilidade. Então, procurando, né, trabalhando nessa linha, poderia achar. Mas isso é uma coisa sairia tão caro que os programas de melhoramento não fazem isso. O máximo que faz é dizer se ela é muito suscetível, se ela é menos, né, classificar, mas nenhum programa de melhoramento deixa de liberar uma variedade excepcionalmente boa porque ele é suscetível à broca. O pessoal de usina já percebeu isso, né? Então, é uma culpa do melhoramento? Não, ele não vai, tradicional, não, ele não vai conseguir resolver todos esses problemas. A transgenia pode ajudar? Pode, já está ajudando. Agora, nós temos que, para nós hoje, como a gente tem duas variedades transgênicas, ela já está
como o número é pequeno e o uso também não tem sido grande, ela tem os cuidados que a gente tem que ter, como ter variedades comuns do lado para usar outros métodos de controle, isso tudo já é feito automaticamente, sem muita preocupação, porque essas variedades ocupam áreas pequenas, né? Podem ser bastante úteis no manejo da praga, tomando, é claro que se o número de variedades transgênicas aumentar muito, e todos aqueles cuidados que o pessoal deveria ter tido com o milho, com a soja, e não tiveram, né? Não tiveram os cuidados, e aí tiveram os problemas, nós vamos ter que ter em cana, obviamente, né? Então, eu acho que a transgenia pode ajudar, sim. Vai ser hoje é uma ferramenta a mais para uso, né? Mas é claro que você tem que considerar a usina, como qualquer um, né? Tem que considerar o custo disso tudo, né? Isso aí é importante. Maravilha, Leila, obrigado. Pessoal da Guaíra, quanto a essa sinergia que nós falamos, aí em alguns momentos o Matheus comentou sobre, às vezes, o biológico por questões comerciais foram segurados, mas assim, o que é a opinião de vocês mesmo, né? Se tirando essa questão comercial do circuito, e também essa questão da transgenia, se vocês têm experiência, podem colaborar com a gente, que é um assunto que está surgindo bastante aqui no debate. Bom, Paulo, nós temos aí uma experiência do biológico. Na verdade, o setor ele é muito imediatista. Então, considerando além do que a gente viu, que o biológico para ter uma resposta de saída, né, para nós, para baixar esse índice de infestação. Está dando ponteiro, né? Só um minuto. O microfone. Aí melhorou. Melhorou agora, né? Então, o biológico, ele contribui, acho, bastante. Acho que o químico, ainda mais nessa visão um pouco imediatista, até por causa de questões financeiras, o químico ele dá uma resposta mais rápida, mas eu acho que ele não contribui tanto, no final, dentro do equilíbrio. Onde o biológico entra melhor, para ajudar a equilibrar essa população, já que a gente não vai ter como zerar isso, não zera, né, as populações das pragas. Nesse sentido, eu acho que o biológico entra legal, para partir junto aí com o químico na manutenção da população já baixa. Então, não hoje foi questão financeira, que a Guaíra trabalha com químico, mas ela tem essa visão de que o biológico é positivo, né? O biológico é muito positivo e provavelmente, numa manutenção futura dessa população que hoje, o grau de infestação já é baixo, ela tende a retornar, tá? Para ajudar nessa associação. Questão de transgenia. Nós não temos ainda nenhum campo de transgênica. Então, nós não temos ainda experiência, mas acredito que se trabalhado da maneira correta, um pouco diferente do que foi feito no milho, que foi uma questão, no milho foi um pouco mais comercial, soltaram, o produtor não quis muito saber com a área de refúgio, e tiveram vários lances aí de lançamentos de transgênicos melhorados. Eu acho que a transgenia dentro do nosso setor tende a ajudar e ser mais um mecanismo aí de ação. Maravilha. Ô Paulo, pode falar. Só deixando, como o Matheus falou, nós não deixamos de usar o biológico por conta que não funcionava, vamos falar assim, e sim por questão comercial. Eu mesmo tenho vários trabalhos que nós fizemos aqui, cotésia junto com uma diamida, vou falar junto com o Ampligo, nós aplicamos, nós tivemos ótimos resultados. Até então, os melhores resultados que nós tivemos foi onde eu usei Ampligo com a cotésia. Teve áreas que nós voltamos para fazer levantamento, é óbvio que primeira aplicação de Ampligo, depois a liberação da cotésia. E muitas vezes a gente escuta que essa cotésia não vai nem parasitar outra para nascer novas cotésias, e isso nós vimos aqui que não. Eu encontrei cotésia parasitada, lagarta parasitada na lavoura, e tivemos um índice de infestação muito baixo. Então, o motivo maior do controle biológico ter saído no momento é mais por questão comercial mesmo,
se tiver de voltar a trabalhar, nós voltaríamos, e tenho certeza que vai ser para ser um excelente trabalho. Obrigado, Matheus, acho que ficou claro. Seguindo aqui, vamos passar para o Alexandre. Alexandre, na tua fala ficou bem claro sobre a sinergia. Então, acho que se você não quiser, não precisa abordar esse assunto, se você preferir. Aí eu queria ouvir também a tua opinião, né, também da sinergia, sobre, se você ficar à vontade de falar de novo, a transgenia, né, no caso. E aí, para você, eu gostaria, algumas perguntas aqui, eu também gostaria de voltar com os outros participantes também. Mas aqui, como o tempo já está apertando um pouco a gente, eu vou começar a colocar outras perguntas no meio. Mas surgiu algumas perguntas sobre a ação do Revolux, que acho que é o lançamento aí, e também surgiu a questão sobre rotacionar modo de ação. Então, eu acho que tá um pouco misturado já, as duas perguntas têm um pouco a ver, porque a gente sabe que a Diamida faz um excelente trabalho para a gente, né? Graças a Deus que ela apareceu para nos ajudar, e agora tá aparecendo um novo produto, com um novo modo de ação, e aí reforça o que todos vocês falaram, né, em todas as falas, a importância também do modo de ação. A Leila também comentou isso. Então, aí eu gostaria de colocar essa pergunta contigo, depois a gente volta para quem não passou essa pergunta, repassar também. Tá bom, ótimo. O Revolux, ele vem com uma mistura, né, de dois produtos, fazer parte desse kit de produto que a gente pode utilizar e evitando, assim, a resistência que a gente não tem na cana, mas com certeza a gente começa agora, né, porque são muitos produtos sendo utilizados, então a gente vai precisar fazer uma rotação mais certinha. Eu acho que a cana vai fazer a lição de casa direito, porque ela já tinha outros hábitos já no passado, e que eu visualizo o setor da cana fazendo muito direitinho isso daí. O Revolux, como são dois produtos, então ele entra em qualquer momento, fazendo rotação com as diamidas, aí, então o Belt e Altacore entra nessa rotação tranquilamente. Só aquela posição do Revolux que eu acho que ele tem que ser aplicado a partir dos 5 dias, porque aí você aproveita o efeito ovicida dele. Então é muito melhor ele entrar antes, qualquer outro produto. Tardiamente eu posso aplicar qualquer um, mas o Revolux eu preciso entrar ali mais cedo, na mesma época de tricograma, né? E também sobre os transgênicos, eu tenho a mesma opinião de todos, eu não vou tecer mais comentários, eu acho que é mais um instrumento, só isso, ele não veio aqui para substituir nada, e tem coisas melhores que ele até, então ele vem como mais um instrumento viável e importante, para compor o que a gente mais deseja na cultura da cana, que é manejo integrado de pragas, né? E sobre essa sinergia, que eu já tratei demais, só deixo um apontamento, eu acho que eu me tornei consultor a partir de 2012, não era o que eu mais queria na época, porque eu sou cientista e cientista por natureza. Mas, como eu era dono de uma empresa de controle biológico, eu achei que faltava isso. Precisava de consultor nessa linha de manejo biológico, especialmente com os produtos novos. O caso era tricograma, praticamente foi meu grupo que desenvolveu, a parte de laboratório veio da Exalc, mas a parte de campo veio inteira do meu grupo. Então eu precisava levar esse tipo de conhecimento direto para o agricultor, e eu achei essa associação, essa parceria muito boa mesmo. Para mim foi excelente e para eles também foi. Agora, o que eu percebo é o seguinte, as equipes têm que ser comprometidas. Dá para fazer manejo biológico? Dá. Para a Gris é a minha usina modelo. Lá a gente só usa tricograma. A gente usa inseticida para apagar fogo, por exemplo. Então, a gente não usa Cotesa porque não tem empresa perto. Se tivesse perto, a gente usaria. É um instrumento que eu gosto. Mas não tem, então chegava lá tudo cheio de água dentro, né, condensada água, morria tudo. Então era um problema grave para eles. Tricograma não, vai sequinho, não tem problema nenhum. Então eu tenho usina que a gente faz manejo biológico há 7, 8 anos já. Aliás, a nossa soja lá, 12 mil hectares, também a gente fazia, agora faltou produto no mercado, a gente teve que tirar um pouco, mas até a soja fazia, o pasto a gente está transformando em biológico e é próprio milho. Então, a gente consegue fazer. Só que eu tenho que ter equipe treinada para isso e comprometida. Aquilo que foi tratado com o consultor, nos mínimos detalhes, tem que ser cumprido, não dá para fazer diferente. E quanto mais as equipes entram em contato com o consultor, mais certo vai dar. Então, as usinas que fazem isso sempre, ótimo. O que foi combinado lá foi combinado. Eu não posso fazer isso, já está decidido, a gente faz de outro jeito. Mas o que foi combinado tem que ser feito. Porque ninguém tem formação de controle biológico no mundo. Não tem uma universidade que ensinou controle biológico que não seja Joaninha come pulgão.
controle biológico aplicado, mesmo com tecnologia de liberação, até hoje ainda a gente não tem nenhuma universidade. Então não é culpa de ninguém. Mas o fato é que a gente tem que treinar e tem que ter equipe comprometida. Se eu não tiver o meu líder lá da equipe junto com as equipes no campo, quer dizer, se não tiver campo, presença no campo, não vai dar certo. Porque são tantos fatores que podem levar à morte de um biológico ou à diminuição da eficácia dele, que se você não tiver certeza que está chegando lá na liberação no campo, aplicação no campo em estado perfeito, você está aplicando nada, é zero. É um efeito placebo se tiver alguma ação, né? A própria cotesa que vai dentro daqueles bags na lateral do corpo, eu tenho certeza que aquele último copinho de cotesa já não funciona mais, já está morrendo. Aquilo lá pegou calor o tempo todo, não tem lógica, tinha que ser uma sacola térmica. Então, são muitos fatores. Tem que ter comprometimento, tem que ter gente mesmo ali o tempo todo e acreditando. Aí sim, aí pode falar, mas biológico é mais técnico que químico. Não, é que o químico nós acostumamos a usar de forma menos técnica, mas ele é tão técnico quanto o biológico. Bico a gente não está nem aí, muitas vezes, a gente não está nem aí para volume de calda aplicada, a gente aplica em qualquer horário, a gente não faz as escalas de produto, então quer dizer, a gente que não aplica de forma técnica, mas químico é técnico, e eu uso de forma técnica, e essa associação é super técnica. Eu tenho que, para fazer químico com biológico, tem que ser muito técnico para fazer isso. Tem que ser mais técnico ainda, né? Sem dúvida. Tá joia, Alexandre, obrigado. Carlos, também seus comentários em cima do que a gente está falando? Perfeito. A sinergia, na minha forma de trabalhar, ela é obrigatória, tá? O pessoal está comentando aí quantos dias fazer, né? O Alexandre também comentou quantos dias depois do levantamento fazer a aplicação. Eu tinha como protocolo a aplicação de 6 a 8 dias obrigatoriamente do químico, depois do levantamento, e 21 dias depois do levantamento, a aplicação da cotésia. Então, era um protocolo travado de utilização de químico biológico para dar o controle, tá? Tem que se fazer isso com muito critério para você ter um controle econômico, tá? E se questiona muito também a qualidade do biológico. Pessoal, a utilização do biológico é importantíssimo, a aferição da qualidade das massas, tá? Muitas vezes a gente pode comprar um material e não está aplicando o que a gente está comprando, tá? Então, principalmente nas épocas de maior demanda dos laboratórios, é necessário se fazer uma inspeção do material que está sendo entregue para que você realmente tenha uma massa de qualidade na lavoura, tá? Hoje o material chega praticamente direto com a empresa de drone, ele faz a aplicação, a gente não vê nem a cor da massa, tá? Então, é importante a gente fazer a aferição do controle biológico para que a gente tenha certeza que a gente tenha colocando um produto de qualidade para o controle da praga, tá bom? E a troca de ativos, eu acredito que entrando mais produto no mercado, ninguém perde espaço. A gente ainda tem um hiato bastante grande no controle de broca no setor. Entrando mais um ativo, eu acredito que sejam mais pessoas falando sobre o assunto, que vai gerar um melhor controle da praga no setor. E a mudança de ativo, nós todos como técnicos aprendemos isso desde o primeiro ano de escola, né? Que realmente a troca de ativos ela é bastante importante para evitar a resistência dos ativos, né? Então, a troca de ativos aí ela é bastante importante. Acredito que seja isso. Transgenia, Carlos, o que você pensa sobre a transgenia? Eu plantei bastante. Eu tive algumas áreas, uns 5 a 10 hectares que eu consegui plantar e acompanhar. É uma tecnologia ainda em expansão, tem uma curva de aprendizado a respeito dessa tecnologia. O royalty dessa variedade ainda é bastante caro. Quem detém a tecnologia hoje está na mão de poucos players a utilização desse tipo de ferramenta. É promissor? Sim, principalmente em áreas de alta infestação. Quando você cria um histórico no teu empreendimento que represente onde você tem níveis de infestações mais altos,
ela cabe e é bastante interessante. Porém, tem que se fazer uma comparação de quanto seria o teu custo máximo de aplicação de consorciado de químico e biológico em relação ao royalty que você paga pela variedade. Hoje, fazendo essa conta, eu ainda acredito que o convencional, que é o novo que nós estamos fazendo, ainda é mais vantajoso, tá? Mas acredito que vai ser uma ferramenta que ela vai entrar e conforme a utilização aí, acredito que a gente vai ter mais players com essa tecnologia e vai baratear o custo do royalty da variedade. Com certeza. Você entrou num ponto interessante da transgenia, que é o econômico, né? A gente não pode esquecer desse ponto aí, que é o tripé, né? Senão não vai funcionar. Se o econômico vir fora da curva, tecnicamente a gente não consegue aplicar a tecnologia. Tá joia. Leila, quando eu passei a primeira vez, eu não abordei com você sobre produtos e rotação de modo de ação de produtos aí. Queria voltar contigo para falar sobre isso também com a Guaíra. Bom, em relação aos produtos, os mais antigos que a gente tem são os conhecidos fisiológicos, né? Foram os primeiros produtos utilizados comercialmente. Você até citou que, no passado, alguns outros tinham sido testados, mas a gente vivia uma outra realidade e posteriormente apareceram os fisiológicos, que foram os primeiros a serem adotados. Depois disso vieram as diamidas, que têm um período de controle maior, são bastante eficientes, e nós ficamos por alguns anos com esses dois grandes grupos, vamos dizer assim, para rotacionar. Já tinha sido um avanço, porque essa rotação é bastante importante. E saiu, vai ser lançado, já foi lançado esses tempos agora, um produto novo, que é um outro grupo que não tinha sido utilizado em cana, que é o Revolux, né? Então, nós tínhamos lá no primeiro grupo vários fisiológicos, o Certeiro, acho que foi o primeiro a ser lançado, mas tem muitos outros de outras empresas, de várias empresas, né? Todos têm o seu local. Depois tem a sua indicação, tem um espaço para ser utilizado. Depois vieram as diamidas, então, Altacor, Belt, depois Ampligo, que é uma mistura, né, de uma diamida com piretroide, e mais recentemente o Revolux. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que começar a pensar que cada produto tem a sua época, tem a sua indicação e tem os seus benefícios e os seus pontos positivos e negativos. Mas o importante é que a gente aprenda a fazer rotação e colocar dentro do manejo todos esses produtos. Isso, como eu disse, está muito relacionado com resistência de insetos a inseticidas. Se você, até brinco, se você se apaixonar por um produto e passar a usar aquele produto o tempo todo, porque você o considera o mais eficiente, o melhor, alguma coisa nesse sentido, pode até ser que esse produto seja tudo isso aí que você falou. Mas se você utilizá-lo por muito tempo, e esse tempo não é, vou usar por 20 anos, não, isso aí depende do produto, depende da praga, pode ser alguns poucos anos. Você utiliza, você passa a selecionar os indivíduos resistentes que existem naturalmente na população, esses indivíduos resistentes que no passado eram raros, né, numa população normal, eles são raros. Por que são raros? Bom, porque se o inseticida foi liberado para uso e é bem eficiente, significa que eram poucos os insetos resistentes na população. Mas eles existem, aí eles passam a se acasalar entre eles e a frequência de indivíduos resistentes na população aumenta e o produto deixa de ser eficiente. Então, para evitar isso, é que nós temos que fazer essa rotação de produtos. Isso é bastante importante. Então, hoje a gente tem 3 grandes grupos, né, das diamidas que estão lá
Altacor, Belt, o Ampligo, que é uma mistura, mas o principal está lá. Depois vem os fisiológicos, Certeiro, Mimic. Bom, tem mais um monte que eu vou me esquecer e o pessoal depois vai ficar bravo comigo, porque eu esqueci, mas são vários, todos eles igualmente bons. E tem o Revolux, que é um outro grupo. Então, eu acho que isso aí é bastante importante, as empresas começarem a rotacionar esses ingredientes ativos. Tem determinada época do ano que você pode usar um ou outro, tem algumas épocas em que um é mais indicado que o outro, mas, enfim, todos eles cabem dentro de um programa de manejo. E é importante que as empresas, que as usinas, os fornecedores, usem todas essas ferramentas, né? Não se apegue a uma delas. Usem todas, né? Todas elas têm o seu espaço. Eu acho que isso é importante. Essa rotação de ingrediente ativo é bastante importante. E principalmente quando os ingredientes ativos são de grupos diferentes. Então, hoje, a gente tem pelo menos esses 3 grupos principais e é importante que as pessoas incluam os 3 grupos dentro do seu manejo. Maravilha, Leila. Obrigado. Guaíra? Bom, Paulo, acredito sim. Apesar do nosso setor, como eu disse, ter um imediatismo em resultado muito grande, né, e gostar de manter, acho que nós não podemos deixar esse imediatismo ultrapassar a técnica. Então, acredito sim que o manejo, essa rotação de modos de ação é muito interessante e tem que ser revista e feita. Lógico, acho que o inibidor de cisteína, fisiológico, Revolux, as diamidas, cada um tem seu espaço e cada um tem seu momento. Acho que acertando o time para cada produto, você tem um bom resultado. Tá? Então, é viável, apesar de ainda a gente não ter achado resistência aqui na nossa região, mas é viável a rotação assim que possível. Ô, Paulo, tá saindo aí o som? Tá normal? Aproveitando que o Matheus falou, nós temos hoje o produto que nós estamos usando, mas tudo que a professora Leila falou, ela tem razão, a gente tem que aproveitar essas ferramentas. Inclusive nós, esse ano, já testamos já algumas coisas, testamos o Revolux, áreas que foram colhidas até recente, semana passada, teve ótimos resultados, igual o produto que nós trabalhamos. Eu tenho um campo, achei que ia dar tempo de mostrar os resultados aqui, mas não deu, que é colocando, tem o Ampligo, Revolux, Altacor, tudo um do lado do outro, numa área que fugiu um pouco da nossa realidade o ano passado. Estou bem na expectativa para estar colhendo ela, mas a gente tem que usar todas essas ferramentas, sim. E só complementando sobre o biológico, nós trabalhamos bastante também com o tricograma, e foi uma ferramenta muito importante, tivemos ótimos resultados. O professor Alexandre sempre apresentava nós fizemos uma vez um teste aqui, ao lado com o Altacor, e tivemos excelentes resultados. Aí o tricograma junto com o Altacor, e que foi praticamente o mesmo índice de infestação final. Então, só complementando, nós fizemos bastante aplicação aérea com um avião tripulado na época, e foi bem satisfatório para nós. Perfeito, eu agradeço. Nós estamos com 7 a 10 minutos aqui para a gente terminar. Eu tenho mais um ponto aqui que eu gostaria de conversar sobre. Nós estamos falando que nós conseguimos, lógico que precisa de calibração científica, como o Alexandre falou e a Leila também comentou, o Carlos também falou, mas veio uma metodologia nova que agilizou a nossa operação no campo para levantar essa informação. Dada a informação levantada, nós temos que agir rápido, nós estamos falando de tempo e timing agindo rápido. O modo de aplicação, o Carlos abordou no momento ali a questão do drone. O drone já é uma realidade para aplicação em área total, ainda não é, e também uma preocupação com a nossa aviação agrícola, que é uma ferramenta, eu não consigo ver que a gente consegue trabalhar sem aviação agrícola, pensando não só no controle de broca, mas em outros tratamentos, e o cuidado que a gente tem que ter com essa aviação agrícola para não perder ela, né? Eu acho que a aviação agrícola ainda tem algumas tecnologias de aplicação que eu vejo a gente discutir pouco no setor. Por exemplo, a utilização de uma barra eletrostática, abaixar volume, conseguir buscar um rendimento maior e ter um time operacional melhor. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre esse modo de aplicação, se é realidade ou não o drone, e se a gente deve ainda melhorar e trabalhar mais a questão da aviação, para que a gente seja mais eficiente, mais rápido
consiga chegar mais rápido no alvo. Nós temos pouco tempo, então eu vou pedir para vocês fazer comentários aí curtos, tá? Nós vamos seguir a sequência. Cortou. Acho que ele falou, vou pedir para a Leila, né? Isso, foi, chamei, desculpa. Eu falei que tinha que ser tão rápido que eu apertei o mudo. Pois é. Bom, eu acho que o drone vem, sim, para ajudar. Já está ajudando na liberação de cotésia, de tricograma, né? Eu acho que inseticida não é diferente. Mas mesmo com o drone, não acredito que a aviação agrícola tradicional vá perder espaço. O drone talvez ele se encaixe em função de horário, né? Mas no final o avião acaba fazendo uma área maior mais rapidamente. Então, talvez eles se complementem, viu? Talvez a gente venha usar o drone em situações mais específicas, mas eu acho que, dada as grandes áreas que nós temos em cana, de imediato, acho que o drone não chega a ocupar grande parte da aviação agrícola, não. Acho que a aviação tradicional ainda vai ficar com a gente por bastante tempo. E, em função disso, vale a pena esses estudos, como você falou, de barra, tudo isso, né? Então, é importante. Mas eu acho que esse aí o caminho. Perfeito, Leila. Obrigado, Guaíra. Eu sou um pouco suspeito de falar, eu sou responsável pela aplicação aérea aqui da usina também, no avião, e o drone pode ser que venha para nos ajudar, nos auxiliar, mas como o Paulo, você falou, é difícil a gente ver cana-de-açúcar sem uma aplicação aérea. Tudo a gente tem que tomar cuidado, tem certos horários, e acredito que essa evolução que nós tivemos com a broca, porque praticamente toda aplicação para a broca nossa é feita com o avião. E nós temos excelentes resultados. Então, essa barra que você falou é uma sugestão, e sempre respeitar os horários de aplicação. Às vezes a gente vê avião voando aí, tem que fechar a área, vamos trabalhar, e não é bem assim. Acho que deu o horário de aplicação, trabalhar com pessoas, com empresas sérias, honestas, com pilotos sérios, você vai ter realmente uma excelente aplicação e ótimos resultados. É difícil a gente viver sem a aplicação aérea. Bom, eu acredito que só para fechar, né, eu acredito que perder a aviação agrícola, como também a gente não vai perder. Só que eu acho que falta ainda disciplina, assim como o Carlos, não deixando de haver comentado, e pesquisa, e seguir em cima e desenvolver ainda mais. Ter disciplina, né, respeitando os limites, né, não dá para usar o avião, se eu posso usar até o helicóptero hoje, que tem sido usado em algumas áreas aí, que a gente vê em canavial, e encaixar a parte do drone. Não, acredito que não substitua, mas com disciplina a aviação tem muito tempo ainda aí para nós aí. Perfeito, obrigado. Alexandre? Eu concordo que curto, médio prazo a aviação não perde espaço, mas eu já aconselho as pessoas ligadas a empresas de aviação se atualizem, se preparem, porque senão vai acontecer igual a Kodak, que vocês, na hora que perceberem a inovação, já se instalou e vocês não têm mais onde aplicar nenhum produto com avião. Então, se preparem, vão se informando, porque drone é a realidade, cada vez mais está aumentando o peso do drone que a gente pode usar. Se vocês acompanharem a FAPES, vocês vão ver que tem um drone de autonomia de 8 horas para voos noturnos sendo desenvolvido, e aí a gente evita vento. Então, aguardem, porque isso vai acontecer. Então, é bom a gente estar bem atualizado. Alexandre, obrigado. Carlos, também, por favor. Eu espero voltar muito em breve com informações quentíssimas para vocês, tá bom? Estamos estudando isso junto à Agroanalítica com o Heber Valério. Estamos com parceria com a Unesp Jaboticabal e esperamos trazer o mais rápido possível informações de altura de voo, de faixa de aplicação, a faixa de aplicação, não só a taxa, entender um pouco melhor para que a gente consiga fazer uma aplicação técnica. Hoje, quando se fala em segurança, é muito importante não só a segurança da aplicação, mas também das pessoas envolvidas no processo. Diminuir contaminação, diminuir riscos
aos funcionários, sejam terceiros ou próprios. Então, eu acredito que essa é uma ferramenta que ela vai chegar. Tem algumas regiões já proibitivas que não conseguem mais voar com aeronaves, e isso já é uma realidade nessas regiões. Então, nós estamos procurando estudar o máximo possível para que a gente consiga fazer uma operação de alto nível. Perfeito. É isso. Muito obrigado aí. Eu acredito também que todo mundo tem que ficar muito antenado, porque uma inovação desse porte chega e realmente a imagem da Kodak, que o Alexandre comentou. Então, isso pode acontecer. Mas eu também acredito que a aviação tem bastante coisa para evoluir também. A gente, às vezes, não utiliza tudo que, por exemplo, os produtores de soja utilizam em outras regiões. Então, né, regiões maiores, né, de grandes lavouras. Então, acho que a gente também tem que evoluir e talvez as tecnologias vão se complementar, mas com certeza essa inovação aí vai crescer muito. Então, nós estamos exatamente no tempo, né, pontualidade inglesa. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. Em meu nome, né, em nome do Paulo aqui, que está moderando, e também como coordenador da UDOP, da parte técnica aí, eu também agradeço a todos. Foi um excelente bate-papo. Lógico que eu acho que é um assunto para a gente discutir até mais tempo. Nós tivemos que correr um pouquinho, mas foi muito bem abordado por todos e eu acho que conseguimos atender também as expectativas do público e das respostas, as perguntas que aconteceram aqui. Tá joia? Muito obrigado. Vanessa, se apareceu aí, toma a palavra. Seu áudio está fechado. Então, eu só quero complementar, parabéns pelas discussões, pelo debate, excelente debate. Agradecer mais uma vez a participação de todos vocês contribuíram bastante para o sucesso do evento. Agradecer a participação de todos no chat e, inclusive, pedir para que todos continuem conosco. Agora, às 15h45, a gente vai ter um outro painel na área industrial sobre fabricação de açúcar, rendimento, produtividade, qualidade, busca do estado da arte. Então, peço que todos continuem conosco e, mais uma vez, obrigada, pessoal. Até mais. Agronegócio. Uma atividade que nos move, que está em nosso dia a dia e em nossos lares. Um agro que tem muitos rostos e muitas mãos. 1 em cada 3 brasileiros trabalham no setor. Pessoas que transformam o Brasil. Brasil, um dos maiores produtores do mundo. 1/5 do nosso PIB é agro, que é também cerca de 50% das nossas exportações. Somos os maiores exportadores mundiais de soja, açúcar, café e suco de laranja. E tudo isso atrelado a novas tecnologias e o compromisso com a sustentabilidade, gerando empregos, inspirando inovações, aproximando pessoas e criando conexões. O agro é mais que uma atividade, é nosso motor e nossa missão. Por isso, em todas as etapas da jornada do produtor, nós estamos lá. Seja na hora de planejar, plantar, cuidar ou colher. Do produto ao plantio, do manejo à colheita, em casa ou na fazenda, dentro e fora do campo, conectados. E motivados pelo desejo de colher sempre melhores resultados, unindo esforços, trocando conhecimentos, inspirando pessoas e ajudando a alavancar cada dia mais o agronegócio. Syngenta e você, conectados.